Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. O título: Proceder conveniente no culto público. Tradução RA, revista atualizada. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidades. Versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, em toda a submissão. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. O apóstolo Paulo, nesses versículos, neste texto que nós estamos falando sobre a liturgia, tanto do culto, sobre a questão da oração também, nos versículos anteriores que já havíamos lido em outro áudio, Paulo então traz aí, ele separa algumas recomendações que são convenientes como proceder no culto. Lembrando que no pano de fundo, para a gente entender o contexto, Paulo está norteando o pastor Timóteo na igreja de Éfeso, que estava sendo manipulada por falsos mestres judeus que estavam de fato corrompendo a palavra de Deus, ou seja, corrompendo o ensino, da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem como ser corrompida, mas sim o contexto do ensinamento fora do texto, de fato, e dando uma interpretação engessada dentro da visão judaica, da tradição judaica e também do judaísmo em si. Então Paulo aqui ele está tratando literalmente sobre a liturgia do culto, tá? Nós falamos sobre a oração, falamos sobre a intercessão, que nós devemos orar apenas especificamente, diretamente com Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva a esta abertura, este caminho para que possamos então falar com Deus. Então só há um mediador entre Deus e os homens. No versículo 5, no capítulo 2, nós vemos isso Paulo ensinando, falando que é Cristo Jesus, homem. Então nós vemos que Paulo aqui, ele vai trazer, na verdade, orientações importantes que no próprio culto, lá em Éfeso, estava tendo problema. Ou seja, se o irmão fosse orar ou ensinar, havia provavelmente interrupções, argumentações, e isso já trazia um transtorno no ensinamento. E aí nós vemos, tanto na questão do sexo masculino como feminino, Paulo fazendo algumas ressalvas, porque também havia mulheres que também opinava, argumentava, e isso traz todo um contexto antagônico, vamos dizer assim, em relação ao ensinamento que se desviava daquilo que realmente deveria ser importante, que é pregar a palavra de Cristo. Então, reforçando aqui, a palavra de Deus ela não pode ser corrompida, mas os falsos mestres utilizam dela para ensinar aquilo que não está na palavra. Teologicamente, a gente chama isso de eisegese. O que é a eisegese? É quando eu tenho um conceito sobre alguma coisa que está mais pautada ao dogma, à tradição ideológica da religião em si específica, não vou citar especificamente qual, mas é para você entender.
A exegese é isso, então ela é uma interpretação que foi criada na visão esta bíblica, fora da Bíblia, e aí eu procuro versículos que possam, então, sem olhar o contexto, de forma isolada, eu consigo ter, então, apoio para aquele falso ensino, o qual corrompe, então, os ouvidos daqueles que poderá corromper os ouvidos daquele que está ouvindo esse ensinamento e fazer as pessoas se distanciarem de fato da verdadeira palavra. Lembrando que o apóstolo Paulo iniciou aqui na carta de Timóteo falando a respeito sobre a palavra, fiel, que Paulo foi considerado fiel. E quando ele é fiel, não está falando a respeito de dízimos e ofertas, mas sim de anunciar o evangelho de Cristo na sua plenitude, sem nenhuma interferência, sem nenhuma influência do judaísmo, Por isso que nós vamos ver aí a ênfase que o apóstolo Paulo dá em Galácia, lá em Gálatas 1:18, que ele fala: nem que eu ou um anjo trouxesse um outro evangelho, um outro ensinamento, que não esse que a gente está aprendendo, seria anátema, seria maldito. Voltando então para o texto, para a gente já discutir a questão e argumentar, no versículo 8, então ele diz assim: quero, portanto, que os varões, esses varões aí seriam os homens, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Veja que o culto da igreja de Éfeso era um culto meio agitado, tá? Porque o apóstolo Paulo fala bem claro sobre isso, que os homens, eles deviam orar em todo lugar, é como eles tivessem a liberdade de orar aonde quisessem no culto, seja lá no finalzinho dos bancos, seja no cantinho da parede, seja no altar, como queiram as igrejas em si, mas que o homem tivesse então a liberdade de fazer a sua oração. E aí ele mostra que no culto público, a indicação interessante para esse tipo de oração, que fosse feita com as mãos levantadas, sem ira, e sem animosidade. Então veja, é uma forma de sinalizar ao culto público. Por exemplo, nós estamos ali no culto e as pessoas provavelmente já iniciavam aquele culto conversando, argumentando, discutindo e tal. Então vai se iniciar o culto. Paulo então fala, se os homens fossem orar, então já levanta a mão ali para começar a orar. Para quê? As pessoas que estão vendo sabem que a partir daquele momento aquele culto vai iniciar com a oração, porque os irmãos estão já levantando as mãos. É uma forma de sinalizar, talvez, para que as pessoas prestassem atenção no comportamento daqueles que estamos ali para cultuar a quem? A Cristo. Então, automaticamente, eles já levantavam as mãos. E aí ele fala especificamente orar sem ira, sem raiva. Mas eu quero falar, e aí entra na oração e está com raiva. E ali, então, tinha essa possibilidade, de ira, e animosidade é a disputa, a competição, era mais uma questão de argumentação, porque de fato estava mais voltado dentro da visão da religião em si, do judaísmo, do que de fato do Evangelho de Cristo, já que o Evangelho de Cristo tem a priori que nós devemos negar a si mesmo, E temos a possibilidade também, além não só de negar a si mesmo, como servir ao próximo. Essa é uma característica do Evangelho. Apesar que, se nós estamos vendo que aquele ensinamento é um ensinamento falso, que vai corromper os ouvidos dos ouvintes, é claro que de fato seria muito relevante chamar a atenção do irmão, porque, claro, com sabedoria, sem ira, sem disputa por uma questão pessoal, mas que de fato fosse pregado o Evangelho na sua plenitude, sem influência religiosa, ideológica, política, que há muito nisso dentro da igreja. E aí a gente vê, Paulo então chama a atenção dos irmãos, vai iniciar o culto, levanta as mãos ali, sem ira e sem disputa entre eles. E aí ele faz a ressalva especificamente também das mulheres no culto público, qual seria o seu comportamento. E ele diz assim, da mesma sorte ou do mesmo tipo,
que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, né? E a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Antes que nós tenhamos as manifestações aí das irmãs, vamos aí então argumentar e tentar explicar direitinho aqui. No versículo 9 ele diz então: da mesma sorte, ou seja, assim como os homens que vão começar a oração com as mãos levantadas, sem ira e sem animosidade, sem disputas, as mulheres, né, que elas estão indo para o culto, adorar a Deus, e não para fazer um desfile, mas sim para adorar a Deus, não para chamar a atenção para si, mas para que de fato possa prestar o culto a Cristo. Então ele fala, as mulheres em traje decente, não é em traje que chame a atenção. Esse decente, amados, não existe um padrão que eu possa estabelecer, ou Paulo possa estabelecer. Mas a mulher que realmente, de fato, ela tem uma intimidade com Deus, e ela sai da sua casa para cultuar a Deus, ela precisa entender que o seu traje, ela precisa ser decente, honesto. Ou seja, que não exponha a sua sexualidade, que não marque a sua intimidade, que ela possa ali não chamar a atenção para si, e claro, tudo isso, amados, porque a igreja era uma igreja formada tanto, não só de gentios como judeus, mas de pessoas ricas financeiramente e pessoas muito simples, tá? Então, às vezes, as mulheres, principalmente dos falsos mestres, iam muito bem vestidas, chamando a atenção. Porque para o judaísmo, quando você vê alguém muito bem trajado, muito bem vestido, chegando com seu carro importado daquela época, era um conceito que essa pessoa era próspera, abençoada por Deus, e que deveriam então ser ouvidas, porque eles estavam sendo abençoados. Era essa mensagem subliminar que a postura e a conduta dos falsos mestres, não só do falso mestre, o homem que está ali tentando argumentar na ira, na disputa, mas também a sua família, havia uma participação exclusiva da esposa, que ostentava a bênção, entre aspas, de Deus, porque eles eram pessoas bem-sucedidas financeiramente. Isso, irmãos, não quero dizer que seria pecado tivermos uma condição financeira favorável, tá? Não é pecado. Você pode ficar rico sem problema nenhum, mas não posso associar a minha vida financeira, patrimonial, e atrelar ela à palavra de Deus, no sentido de que isto é um sinal para que as pessoas entendam que eu estou sendo abençoado por Deus e que eu sou autoridade por causa disso, tá? É nesse sentido. Agora, se Deus te abençoar e você ficar rico, né? Você pode, de fato, usufruir de tudo aquilo que Deus te deu, lembrando sempre em servir ao próximo, em compartilhar e ajudar o próximo também. Mas, se tratando de culto, quem é a peça central, quem é o epicentro deste culto? É Cristo. Então, nada pode atrapalhar no culto que venha tirar a atenção da ministração da palavra, ali da adoração. Por isso que é muito estranho, e Paulo chama isso na igreja de Coríntio, a ordem no culto, né? Porque havia muita anarquia, bagunça, disputa, divisão. E como nós podemos cultuar a Deus com essas questões, tá? Então, se tratando da igreja de Éfeso, na orientação a Timóteo, o pastor, nós vemos então que Paulo fala essa ressalva. As mulheres são tementes, piedosas, conhecem a palavra, ela tem uma postura, ela vai sair de casa, ela já vai sair com um traje mais modesto, preservando a sua sexualidade, com bom senso, ou seja, com bom juízo, porque ela não quer chamar atenção para si, mas ela quer, de fato, adorar a Deus, né?
não com um penteado muito extravagante, mostrando ouro. Então é para você ver. Paulo pontuando essas coisas mostra então para você ter uma ideia. Era uma mulher realmente com ouro no cabelo, com pérola, um vestido muito caro, né? Um estilista da época que realmente fizesse aquele vestido falou: nossa, esse vestido foi feito pelo fulano de tal. Já devia ter esse tipo de conversa lá. E aí Paulo chama a atenção com um vestido muito caro, chamando a atenção. Mas aí, qual seria o comportamento desta mulher? Além dela se preocupar com o seu traje, com a sua roupa. Irmãos, é diferente quando a mulher ela vai sair, né, talvez por um aniversário, por uma festa, por uma reunião específica de negócios ou alguma coisa assim. Aí a mulher ela se veste adequadamente, né, para cada situação, né? E aí ela pode até claro, com todo o respeito, ficar linda, pôr ouro no cabelo, se vestir bem e tal, sempre, claro, preservando aí, não enfatizando tanto a prática da luxúria para apresentar aí sua sexualidade, chamar a atenção, porque querendo ou não, ela vai fazer os homens praticar a lascívia, ou seja, olhar para ela com maus olhos e desejar e fazer os homens pecar. Então, dentro desse contexto, a mulher pode se vestir bem e tal. Por que eu estou falando isso? Se você vai se apresentar a um juiz, a uma autoridade, existe uma vestimenta, um vestuário mínimo para que você possa se apresentar diante de uma autoridade no sentido secular aqui, humano, tá? Agora, imagina, você vai para o culto, adorar a Deus, né? Como é que você deve se portar para este culto? Tá? Então é isso, a mulher precisa ter esse bom senso. E aí Paulo fala no versículo 10 a respeito disso, porém com boas obras. Tá? Paulo está falando então que a mulher ela possa ser vista no culto com boas obras. O que é boas obras, né? E aí ele abre um parênteses para como é próprio as mulheres que professam ser piedosas, temente a Deus. Então, mulheres piedosas, de boas obras, primeiro, ela está debaixo da autoridade do seu marido, não no sentido de que ele seja o mandão, não é isso, o machista, não é isso, mas que ela respeite ele como o cabeça da família, como autoridade da família, no sentido de proteger, de provir, que ele possa, claro, se o homem for sábio, né, porque misericórdia, tem cada homem por aí, mas que ele realmente segue a vida pautada dentro das escrituras e é um homem realmente de fato, que norteia a sua família a buscar a Deus. Então ela é uma mulher que respeita ele, né? Está ali ao seu lado, né? Ela não está ali para ser pisada, ela não está ali para ser a cabeça, mas ela está sempre ao lado dele, ali respeitando ele. E quando o marido, no caso aqui, principalmente o marido, que essa questão aqui ele está falando mais na questão das mulheres casadas, principalmente dos falsos mestres. Então, ela sabe se pôr, né, a verdadeira cristã. Então, ela sabe que se ela vê ali alguém que está necessitado e ela tem realmente uma condição financeira melhor, ela já vai mais para a área da caridade, ela vai estar ali mais de olho, dando suporte talvez para a família e fala com o marido. Em particular, normalmente ela nunca vai expor o seu marido, mas ela fala, olha bem, é o seguinte, olha, tal família está precisando, podemos ajudar tal família, olha, tal criança está precisando, posso ajudar? E ela está sempre ali do lado do marido, ajudando, né, a administrar a família dela, mas ela sempre está preocupada com o reino dos céus. Muitas vezes o homem, como ele está focado mais na questão da gestão, né, da administração dos bens, dos negócios, né, da família, na questão da necessidade fisiológica que a família tem, a mulher ela cuida realmente, porque às vezes o homem ele está tão focado na gestão para alcançar tal objetivo que muitas vezes ele talvez até sacrifique a sua relação com o objetivo de oferecer o melhor para a sua família, mas muitas vezes esse melhor deixa um pouco a desejar. E é a mulher que traz o homem para entender, ela que traz essa visão sobre a necessidade de ter uma atenção maior aos filhos, uma atenção maior para ela, sabe? E a mulher é uma mulher sábia, como diz as Escrituras, ela edifica a sua casa, né? E o homem muitas vezes ele é mais insensível, ele não consegue tratar
de forma muitas coisas, de forma muito emocional, ele é mais racional no sentido, não que a mulher não tenha a racionalidade, mas ele é muito racional. Então a mulher às vezes é o semáforo para ele: opa, calma aí, você está sendo muito grosseiro, você está sendo muito rude, e ela com jeitinho ela consegue então argumentar com muita inteligência e sabedoria, e ela ali vai servindo como uma pacificadora dentro do lar. Isso é muito interessante, o apóstolo Paulo falando então das mulheres. Então imagina, essa mulher no culto é uma mulher extraordinária, porque ela não vai chamar a atenção para aquilo que está externo, mas ela vai chamar a atenção a quem realmente ela está ali para servir, que é a Deus. Então, no seu comportamento, na sua atitude, na sua cooperação com o reino dos céus, no tratar da sua família, como ela trata os seus filhos, como ela trata o seu marido, como ela trata as outras famílias, como ela ajuda outras mulheres a entender tudo isso, a importância de ter o papel dela, porque, amados, a mulher é ela que é a célula máter da sociedade. É ela que passa mais tempo com a família, é ela que vai ensinar os filhos, né? Claro, dentro do contexto pós-moderno, nós vemos que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas até mesmo do que os homens, porque além muitas mulheres de trabalharem de forma fora, né, para ajudar alguma coisa dentro de casa, você vê muitas vezes elas chegando em casa ainda tem que fazer alguma coisa, administrar, dar atenção, e é muito sobrecarregado. Mesmo o trabalho dentro de casa, mesmo que ela não trabalhe fora, é muito pesado a responsabilidade que ela tem de cuidar das crianças, dos filhos, cuidar da casa, preparar o alimento, cuidar de si mesmo, se manter sempre cuidada, né? E tal, para que e ali a preocupação dela de ter a sua intimidade com Deus, o seu momento com Deus, na meditação da palavra, com a família, ela com ela própria, a sua oração particular lá no quarto, que ela ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido, ora pelo seu lar, para que Deus ajude a manter a sua casa. Veja como é importante o papel da mulher, né? A gente vê aqui que Paulo deu ênfase na questão da direção do culto do homem, no sentido da liturgia, mas a mulher, às vezes ela pode estar até nos bastidores, mas ela tem assim um papel, se ela é uma mulher sábia, ela constrói ali uma visão de reino para as outras famílias. As pessoas vão querer desejar, falar: nossa, a irmã tem uma palavra de sabedoria, a gente vê que a irmã é mais tranquila, a irmã dá bom conselho, seus filhos estão bem vestidos, são bem educados. Eu vejo o quanto você ajuda seu marido no sentido da criação, do seu lar, e existe paz. Então, assim, é muito importante que a mulher que de fato teme a Deus, ela tenha essa visão de reino, tá? Porque isso vai contribuir muito, não só com o reino dos céus, mas com a sua própria família, com a sua relação com o seu marido, com relação a outras famílias, porque outras mulheres vão estar carentes, vão estar precisando, e ela vai poder pontuar dentro da palavra, falando para ela que ela serve a sua família, mas ela serve porque ela está inserida primeiro a servir a Cristo, e aí por isso que ela está paralelamente ao lado do seu marido, dando suporte em tudo que ele precisar. Ela está ali também dando suporte ao culto, ao que as irmãs e os filhos e as outras famílias possam necessitar. Veja como é muito importante o papel da mulher. E aí é interessante que aí nós vemos aí agora no versículo 11, e aí algumas irmãs não vão gostar muito, vão se manifestar, que eu sei. Versículo 11 ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Veja, é meio assim paradoxal, vamos dizer assim, meio contrário dentro do contexto, porque é o seguinte: Paulo aqui ele traz uma censura em relação à mulher, tá? Paulo não está querendo literalmente proibir que a mulher venha ensinar, tá? O problema aqui é a mulher querer assumir a postura como autoridade, tá? É essa a questão que Paulo está pautando aqui. Se você ver, o apóstolo Paulo fala
ao filho Timóteo a respeito das orientações. Mas, não sei se eu já lembro aqui, se eu já lemos aqui, Paulo vai falar, ou já falou, agora eu não lembro, sobre Timóteo dar atenção àquilo que ele aprendeu com sua mãe e com a sua avó, né? Eu estava tentando procurar aqui e fala para ele que, acho que não sei se é na Epístola 2, a gente vai ver isso todo o contexto, eu não consigo achar agora, mas Paulo fala para que ele preste atenção não só naquilo que Paulo ensinou, mas no que a mãe dele, Timóteo, e a avó dele ensinaram a ele, porque eram mulheres realmente piedosas, mulheres sábias. Então veja, tanto a avó como a mãe, então a avó passou isso para a filha, eu acredito que seja a filha, né? A avó e a mãe. Aqui nós não vemos no contexto falando do pai, mas Paulo dando ênfase à mãe e à avó a respeito de Timóteo. Eu espero não estar enganado, mas eu lembro que está aqui, eu não vou conseguir procurar o versículo para a gente ver a respeito disso, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente e eu vou dar ênfase, tá? Sobre isso. E aí você vê que então o apóstolo Paulo, ele não está censurando o ensino que a mulher vem ensinar. A questão é a mulher querer ser autoridade na igreja, como um presbítero, como uma pastora, né? Ou pior, no meu ponto de vista, assim, ponto de vista meu, apóstola, né? Ou apóstolo, né? Então são cargos, isso é claro, isso depende de cada igreja tem a sua forma eclesiológica na questão da autoridade da igreja, não posso argumentar sobre isso, mas seguindo as recomendações do apóstolo Paulo então, ele não permite que a mulher tenha autoridade, como uma autoridade sacerdotal ali, como um pastor, um presbítero, tá? Ela pode trabalhar até como diaconisa, tá? Como cooperadora, para auxiliar na obra, mas como autoridade cabe ao homem, porque Deus colocou essa autoridade para o cabeça é Cristo, né? Mas no questão do ensinamento ali, para que realmente seja norteado a consagração, está mais pautada para o sexo masculino. Agora, amados, cada igreja tem a sua particularidade em como tratar, né? Não sou eu que vou julgar. Quem está ensinando isso aqui também não sou eu, é o apóstolo Paulo, tá? Então por isso que ela fala, a mulher no culto, ela deve aprender em silêncio. Então o homem está ensinando, tem lá um sacerdote, um pastor, ele está ensinando. E muitas vezes o que fazia? As mulheres levantavam a mão e argumentavam, falavam, não, mas eu acho que é desse jeito, tal. Então o culto fica uma bagunça, né? E as pessoas ali, entre os falsos mestres, e às vezes os falsos mestres ali, talvez estimulando, motivando as suas esposas, e aí argumentando, e o culto então virava uma bagunça. E isso tanto na igreja de Éfeso como em Coríntio, por isso que Paulo dá esse norte aí para corrigir essas coisas. Então assim, se tratando de ensinamento bíblico, né, de doutrina bíblica, então assim, a mulher ela não podia se intrometer, ela tem que ouvir, como o homem também, todos nós que estamos ali, alguém está ministrando a palavra, não é a hora de ficar você falando, adorando, não, é hora de você prestar atenção no culto, prestar atenção na palavra que está sendo ministrada. E o silêncio é importante, por isso que o apóstolo Paulo ensina em Coríntios que a palavra, no caso, que ali ele prefere falar palavras inteligíveis do que falar em língua estranha, porque quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, ele edifica apenas a si mesmo. E quando você ensina a palavra de forma inteligível, como eu estou fazendo aqui na língua portuguesa, você edifica os nossos irmãos. Então, Paulo aqui está fazendo a censura dentro do culto público, né? Que não haja manifestações de forma anarquista, né? sem ordem, e a mulher vai lá e literalmente atrapalha o culto, argumenta e atrapalha todo o contexto, e aí gera uma confusão, aí entra o falso mestre para defender a sua esposa,
E aí então, pronto, o culto deixou de ser culto para se tornar então um campo de batalha entre eles. Por isso que Paulo inicia então falando a respeito sobre mãos santas, talvez alguém dava algum tapa em alguém, sem ira, né? Sem estar com raiva e sem disputa, sem animosidade, tá bom? Vamos correr que o tempo está voando, vamos lá. Só para entender que o contexto aqui é bastante interessante. E aí Paulo, ele traz em si, vou ler aqui, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade, essa autoridade é no sentido de que sacerdotal, como pastora, né, como presbítero, tá? E nem esteja, porém, vou voltar, e não permito que a mulher, versículo 12, ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, tá? No versículo 13, Paulo diz porque, e ele dá o motivo, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Em versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo fala que não é que a mulher não passa uma integridade, tá? Que ela não tem uma boa índole, tá? Mas a mulher na sua fala, dentro do contexto do criacionismo, mostra que a mulher ela foi enganada e que ela é mais frágil e ela foi iludida. E aí então ela caiu em transgressão. Então é por esse motivo que o apóstolo Paulo até apela nessa questão, porque a mulher ela foi enganada. Veja, interessante, Paulo fala que a mulher, ele não quer muito que a mulher fique argumentando, mas que as suas ações falam mais do que as suas palavras. Então a mulher sábia, a mulher piedosa, ela pode ensinar? Pode, tá? Só que as suas ações falam mais do que as suas palavras, tá? Porque as suas ações vai estar pautada dentro da palavra, dentro do reino. Então as pessoas vão conseguir enxergar com muito mais ênfase aquela mulher sendo uma mulher de Deus por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, e não de querer disputar, argumentar, falar, não, é eu que mando, eu digo. Você sabe quando a mulher ela literalmente argumenta e ela literalmente está irada, ela não consegue entender aí o contexto, ela pode ficar literalmente se expressar e esquecer então o campo da ética, né, do controle ali, de nós mantermos ali o diálogo, o argumento. Então a mulher piedosa ela nunca vai entrar numa disputa, ela nunca vai entrar numa questão de luta, mas ela vai agir de forma inteligente, e ali ela vai mostrar no seu comportamento como vencer a ira, como vencer a disputa, a inveja ou qualquer outra coisa, porque as suas ações, o seu comportamento, tudo ali expressa o reino dos céus. É uma mulher realmente maravilhosa em Cristo Jesus, tá? E aí então ele fala a respeito disso, chamando a atenção, mostrando o motivo do porquê que Paulo de fato então considera que a mulher não exerça autoridade dentro do culto, no culto, principalmente no culto ali. Por exemplo, a gente está fazendo culto e de repente eu chamo uma irmã para fazer uma oração. Pode? Pode. Eu estou ali no culto e peço, a irmã pode ter a oportunidade de trazer uma palavra aqui para os nossos irmãos ou para as nossas irmãs. Não tem problema, tá? O que ela não pode é exercer autoridade, como, por exemplo, ser uma pastora presidente, apesar que eu não acredito muito nessas coisas não, de status, mas tem gente que dá muita ênfase a isso e todo mundo está sujeito àquela autoridade feminina, e que de fato isso não é bem visto pelo apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, apesar que o apóstolo Paulo vai falar muito bem da avó e da mãe de Timóteo, tá? Continuando aqui, versículo 15, ele diz então, todavia será preservada através da sua missão de mãe. Veja a importância, a primeira coisa que ele chama, que a missão de mãe. Qual é a missão de mãe? Gerar filhos. Não só gerar filhos, mas tratar depois dessa geração os filhos dentro do reino dos céus. Olha a importância disso, tá? É nessa missão que vai vir a salvação, aonde nasceu Cristo, né? E a Maria cuidou de Cristo ali, deu ali os seus primeiros passos, o ensinamento, porque o Cristo só veio exercer seu ministério depois dos 30 anos.
Antes dos 30, Jesus estava com a sua mãe, auxiliando sua família, os seus irmãos ali, trabalhando sua vida cotidiana, mas ele só assumiu seu ministério a partir dos 30 anos, tá? Então veja a importância do papel, missão de mãe. Ela precisa entender esse papel, como é importante, não só de gerar filhos, mas também gerar a parte cognitiva dos filhos. A importância, porque ela vai olhar para a mãe e vai falar assim, eu quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu pai, no caso dos pais, né? Porque meu pai teme a Deus, minha mãe teme a Deus, é uma mulher maravilhosa, nossa, minha mãe é extraordinária. Então, veja a missão, né, da mãe aqui. Se ela permanecer em fé, amor, santificação e com bom senso, tá? Olha, a minha mulher me ajudou aqui, irmãos. 2 Timóteo capítulo 3, olha o que Paulo fala a respeito da mãe e da avó de Timóteo, tá? Da mesma forma, olha como a mulher ajuda, né? Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, não finginda, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em ti. Então veja que a formação do Timóteo, tá? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Foi minha esposa que trouxe aqui para mim. Eu estava explicando, não dava tempo de olhar, ela que trouxe. Olha que benção, tá vendo? E aí nós vemos então, irmãos, aqui Paulo falando a respeito da avó e da mãe. Veja que Paulo não está proibindo o ensino. A mulher pode ensinar? Pode. Ela pode orar? Pode. O que ela não pode é querer ser pastora. Entendeu? Isso, o que eu estou falando, irmãos, não sou eu, é o apóstolo Paulo ensinando aqui, tá bom? Eu vou parar por aqui, mas voltando no versículo 15, ele diz, todavia será preservada através da sua missão como de mãe, se ela permanecer em fé, veja que ela não pode perder a sua fé em Cristo, no reino, em todo o contexto, no amor, a mulher é assim, quer entender amor, você precisa conhecer a sua esposa, é ela que é a essência do amor. Na santificação, ou seja, no tratar de santificar a sua família, santificar ensinando os seus filhos, santificar o seu marido, é ela que santifica a família, é ela que vai, é uma responsabilidade muito grande, é ela que vai trazer ali a paz para o lar, a orientação, e com bom senso, ela tem um bom juízo, ela sabe do que está fazendo, ela sabe a sua missão e ela vai exercer ela com muita excelência, porque ela teme a Deus, ela serve a Cristo, e nisso chama para ela a possibilidade dela servir a Deus com excelência. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra extraordinária, a qual trouxe ensinamentos importantes a respeito do culto. E que possamos entender que o culto está voltado para a adoração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nos ensina, não só os homens como as mulheres, a entender o que possamos servir no reino dos céus, para que possamos edificar não só as nossas vidas, mas os nossos filhos e também as outras famílias possam ser alcançadas pela misericórdia do ensinamento fiel da Tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Um ótimo dia. Paz.